Muito bem, amigos e amigas do PopFan, sejam muito bem-vindos para mais um momento de entrevista, uma entrevista especialíssima hoje, porque se o brasileiro é conhecido pela sua criatividade, que no mundo afora deixa os estrangeiros invejosos, hoje nós temos um digno representante dessa arte que vai nos brindar com todo o seu conhecimento e a sua, por que não, criatividade. Seja muito bem-vindo, Valmir Massafera, da Shadowbox Art. É uma honra recebê-lo, Valmir. Obrigado, Ed. Obrigado pelo convite. Para a gente é que é uma honra ter sido convidado e participar hoje aqui com você. Cara, eu não tenho como começar senão com aquela pergunta básica. Como surgiu a ideia da Shadowbox? Por que você resolveu? De que maneira que você entendeu que o seu interesse poderia ser compartilhado com outros fãs da cultura pop através desse maravilhoso item? Pois é, cara, essa pergunta ela é bem complexa. Eu vou tentar ser bem sucinto na medida do possível. O que acaba acontecendo é que eu me entendo sempre assim, uma vida como nerd, né? Desde, assim, sei lá, acho que eu devia ter uns 3 anos de idade. Eu já tenho fotos com camiseta do Homem-Aranha, roupinha do Batman e assim, eu me lembro desse, costumo dizer para as pessoas que eu me lembro desse dia que eu ganhei essa fantasia do Batman. Eu lembro até do cheiro da roupa, de tão assim emocionado que eu fiquei, tão imerso que eu fiquei, né? E era uma fantasia bem ruinzinha, sabe? Fantasia de época mesmo, de começo de 1980 ali, né? Então, era uma coisa assim de uma qualidade muito inferior ao que a gente vê hoje, mas já me impressionava muito. E isso nunca parou, né? Eu sempre fui muito encantado com o universo pop, né? A cultura pop. Depois eu vinha saber, depois de adulto, que chamava-se cultura pop, mas até então era isso, era quadrinho, era filme, era todo esse universo que a gente hoje todo mundo bota tanto em destaque assim, né? E assim, eu sempre fui muito curioso também, né? Muito de buscar informações, a princípio, aleatórias. Então, Uhum. eu gostava de mexer com som, então aprendi a soldar com ferro de solda do meu pai, e aí você aprende um pouco de iluminação, aprende uma coisa aqui, outra ali de artesanato, que gostava muito de por exemplo, a gente ia no supermercado, aí na volta trazia uma caixa de papelão, montava um lava-rápido dos carrinhos, alguma coisa desse tipo, né? Então, quando eu cheguei à vida adulta, que eu me formei designer gráfico, ali eu entendi que eu gostaria, entre outras coisas, de lecionar. Quando eu comecei a lecionar para universitários, eu precisava de um projeto para a disciplina de desenho geométrico, e eu, quebrando muito a cabeça, cheguei numa coisa bem parecida com o que é a Shadowbox hoje, sem LED, mais simplificada, logicamente, mas algo nesse sentido, né? E, posteriormente, não parei mais, né? Estou até fazendo uma linha do tempo para a gente publicar essa semana lá no canal da Shadow, porque fui fazer uma lista de coisas que a gente fez nos últimos 2 anos, e aí que eu entendi que eu estou exausto. Tem um motivo para estar exausto. É muito desenvolvimento e muito envolvimento com o item, né? Ele Uhum. cresceu muito rápido nos últimos 2 anos. É interessante você comentar isso, Valmir, porque você até colocou de uma forma muito interessante. Os últimos 2 anos, para vocês, para você particularmente na Shadowbox, tem sido um desafio maior, porque a cada mês vocês têm que se superar. Você tem que deixar o mês anterior para trás de uma forma que os teus associados, de que os fãs que apoiam o projeto da Shadowbox possam esperar ali ansiosamente. O que está vindo aí? Qual é o próximo item? E, ao mesmo tempo, Putz, também você deixa para trás um suor, um DNA empregado em uma peça e já tem que estar com pelo menos uma, duas em desenvolvimento. Vou, vou fechar esse parênteses dessa forma para retornar no que você falou. Se nesses 2 anos houve um desafio do público também
por parte de novos itens, curiosidade do que estaria sendo providenciado por vocês, para você também como artista, isso te desafiou ainda mais a sua expansão da criatividade e das suas ideias. E aí a pergunta em si, o que mais te surpreendeu quando você mesmo olhou para um item e pensou, caramba, eu não achei jamais que eu pudesse chegar nesse ponto, eu não achei que eu seria capaz de conceber essa peça e entregar para o público. Conta um pouquinho para a gente. Olha, como a gente mesmo disse aqui, como foi tudo muito rápido, assim, sem brincadeira, a cada peça que eu faço, a gente, mesmo que repita a peça, tá? Ela nunca fica igual, sempre tem alguma coisa a mais. Então, a cada peça que passa, não é uma mera réplica, né? A gente acaba evoluindo, fazendo alguma coisa diferente. E aqui no controle de qualidade, a gente sempre olha, tem algumas pessoas, a gente olha e fala, cara, como pode? Ficou melhor. Tava muito bom, mas ficou melhor. E aí, essa tua pergunta, ela gera outras duas respostas, então, né? Do ponto de vista de pegar o quadro nas mãos, ou como alguns dizem, né? Não é um quadro, é uma shadow box, porque é uma experiência, quando você pega na mão, é uma experiência completamente diferente, é mesmo. O fato de você pegar na mão é uma coisa, assim, que surpreende a cada peça que eu faço, mas eu acho que se eu tivesse que responder num conceito mais amplo de o que me surpreendeu, as pessoas que eu consegui atingir. As pessoas em que eu tenho conseguido chegar, especialmente em 2021, parando agora no fim do ano e olhando para trás, não dá para acreditar ainda que está acontecendo, né? Os contatos que a gente tem, foi tudo muito fluido. Foi assim, pensado, mas não foi totalmente proposital tudo. As coisas foram conspirando, né? O bom trabalho, a rede de contatos, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Cara, isso é muito bacana, porque, inclusive, na nossa conversa de bastidores, a gente sempre recebe algumas informações dos convidados, dos participantes do PopFan Entrevista, até para que nós possamos enriquecer ainda mais o diálogo. E eu lembro que o nosso contato veio, o nosso diálogo surgiu de uma maneira até informal, porque nós temos aí alguns conhecidos. É muito engraçado a gente tocar nesse ponto, como você mesmo falou. A cultura pop ela é formada por uma rede de contatos, são artistas, amigos em comuns, que às vezes acabam ajudando com que as coisas aconteçam. E assim, por exemplo, foi o nosso contato, após algumas divulgações que nós fizemos de bate-papos com artistas como o Matheus Matos, da Matos Box, também o Giovanni Auditori, que é um garoto fenomenal, dono de um talento extremo, cara. Eu estou muito feliz por ele estar participando de mais uma edição do CCXP, lançando o seu projeto. E olha só, e de quebra, nós tivemos então a trinca de artistas sendo fechada com o seu contato. Foi onde o nosso diálogo nasceu. E o mais bacana é que durante essa primeira estabelecimento de ideias e propostas, você trouxe aí um pouco do teu DNA, um pouco da tua trajetória, que enche de orgulho, porque algumas dessas pessoas nós também conhecemos. Então, só vou falar sobre alguns. A gente teve aqui, por exemplo, uma entrega de uma Shadowbox do Arquivo X para o Afonso 3D, que é também um amigo querido, petropolitano de natureza. Não sei se você sabe, mas olha, Afonso, inclusive, um abraço para ti, gente super fina. Também tivemos aí uma Shadowbox do Espadachim de Carvão para Afonso Solano, e agora, mais recentemente, acho que um dos momentos que mais coroam o teu trabalho, valorizam cada vez mais o que o público tem através do teu talento, uma Shadowbox com os personagens de Maurício de Souza, em que o próprio Maurício fez questão de postar nas redes sociais. Massa. São nomes de suma importância para a cultura pop nacional. Pessoas que representam inúmeros fãs através de seus trabalhos. Queria que você contasse sobre cada um desses. A gente fecha com Maurício de Souza. Vamos começar, então, falando
do Afonso 3D, a caixa do Arquivo X, como nasceu a ideia e como é que foi a entrega para o Afonso? Cara, tudo isso é engraçado falar, né? Que é, a gente vai terminar no Maurício, mas é legal a gente talvez começar assim. O Maurício, sem dúvida, foi o mais emocionante, né? A gente ainda vai chegar lá, mas devido à importância dele para o país. Mas, mas o pessoal ali, os podcasters, né, por assim dizer, do Nerdcast, e que estão envolvidos em outras áreas da cultura pop aí, como o Afonso Solano, que está é escritor, né? São todos assim, para mim, são equivalentes. Maurício de Souza, Afonso Solano, Afonso 3D, o Kiko Pissolato, para mim, Ivan Reis. o Ivan Reis, está todo mundo assim um nível muito parecido, que é um nível acima do que eu sou capaz de imaginar que poderia atingir. Esse é o ponto, tá? Depois do céu, aí fica difícil a gente nortear quem está mais longe da atmosfera, né? Mas o Afonso por si só foi uma coisa muito assim. Eu sou muito fã do Nerdcast, né? E acompanho ele praticamente desde que começou, não dos primeiros episódios exatamente, mas do primeiro ano. Na mesma época, eu fazia mais ou menos a mesma coisa, tinha planos de fazer mais ou menos a mesma coisa, só que não tive foco, acabei indo por outros caminhos, né? Fui estudar, fui fazer outras coisas. E por acompanhar o trabalho de todos eles, eu entrei em contato com alguns deles, né? Então, eu diria o seguinte, o projeto mesmo, ele começa há 6 anos atrás na faculdade, conforme eu comentei aqui com você. Mas o projeto, eu cheguei a fazer uma inserção para o público em 2000, peraí, nós estamos em 2021, 2020, 2019, 2018. Nós fizemos uma apresentação para o público muito simples, não tinha nem nome de Shadowbox. Engraçado que eu sempre falei Shadowbox, mas nunca pensei em batizar dessa maneira. E aí, no finalzinho de 2019, foi antes da pandemia, né? Finalzinho de 2019, nós fomos a público, ainda sem o nome Shadowbox, coisa de 2 semanas antes de batizar, a gente foi com o nome da minha agência mesmo, era um projeto chamado Shadowbox dentro da minha agência. Então, se você olha assim, o stand está com o nome da agência, não está com o nome da Shadowbox. E eu vendi algumas caixas, fiz ali uma rede de contatos e tal. Dali por diante, teve a CCXP, um mês depois. E aí eu tive o prazer de encontrar o Azaghal, tive o prazer de encontrar o Gaveta, bati um papo, um pouco, o Azaghal estava com um pouco de pressa, não consegui falar muito, mas o Gaveta consegui falar bastante, mostrei a caixa, ele elogiou, e enfim. Dali, eu falei, putz, eu preciso abordar esses caras e mandar uma caixa para eles. Todos esses anos estou me divertindo com eles, estou participando da vida deles, eu quero que eles tenham isso no cenário deles, né? Então, entrei em contato com alguns deles e quem me retornou foi o Carlos Voltor, que é bem ativo na Shadowbox. Ele esteve na minha última live, comentou, ele entra nas lives, ele bate papo comigo quando pode, claro que o cara é ocupado, mas é um cara hiper simples, né? Sim. O Afonso 3D foi super receptivo, é um cara nota 10, não tenho o que falar. E aí, quando eu conversei com ele, ele falou assim para mim, eu imaginei que ele ia falar uma coisa completamente diferente, né? Uma Star Wars, alguma coisa que é o gosto dele, né? Star Wars, essas coisas. E por ele ter esse lance do 3D, de ser o alienígena e não sei o que lá, ele falou para mim, cara, eu acho que tem tudo a ver você fazer uma caixa para mim, então, de arquivo X. Eu falei, pô, eu não teria pensado melhor. E a gente fez, e ele publicou, e para mim, eu não meço o sucesso, nem o resultado da Shadowbox pela quantidade de caixas que eu vendo. Eu meço pelo impacto que isso tem. As pessoas que realmente gostam do trabalho, que realmente gostam de cultura pop, a maneira como elas vêm falar comigo e curtem o que a gente faz, e às vezes dão uma opinião, uma coisa e outra, né? Isso é muito legal. A partir daí,
eu ainda tentei contato com mais alguns, e teve um momento que eu falei, pô, não, preciso mandar uma caixa para o Afonso Solano, eu sou muito fã dele, e tentava e não conseguia falar com o cara, aí eu conversei com o 3D, e cara, será que você não tem um e-mail, alguma coisa? Porque lá no Instagram, eu acho que se perde isso, é muita gente tentando falar com ele, e o 3D conversou com o Solano, Solano falou, ó, fala para ele mandar um e-mail para mim. Mandei, ficou uma semana, eu falei, o cara, sei lá, ele foi educado, mas não é a dele, ele não tá afim, beleza. Passou uma semana, ele me chamou no WhatsApp, aí pô, minha cabeça explodiu, né? Falei, o cara abriu esse tipo de contato comigo, que bacana, né? Que humilde. E ele, de cara, ele falou, eu quero do espadachim de carvão, de novo, eu estava esperando que ele falasse alguma coisa de MRG, né? Não, eu quero do espadachim de carvão e já lhe concedo os direitos para você vender, faço votos que você venda muito, o seu trabalho é muito legal. E dali por diante, putz, aconteceram muitas coisas, né? Eu nem me lembro de tudo, eu estou realmente listando agora, né, nessa semana. E teve Afonso Solano, não sei dizer se nessa ordem, teve o Ivan, né? O Ivan Costa, acho que foi até um pouco antes. Eu fui conversar com ele. O Ivan, eu costumo dizer para ele que ele é o padrinho da Shadowbox. Porque, poxa, ele é cofundador da CCXP, né? Isso aí. E hiper humilde, hiper humilde. A gente bate papo desde o ninho de passarinho que ele tem no quintal até a Shadowbox. Então, é de tudo. Claro que, evidentemente, eu não sou amigo íntimo dele, então não fico batendo papo à toa, mas a gente conversa de N assuntos e é um cara assim que ele me proporcionou outras, desdobrou, né, a amizade com ele desdobrou em outras vertentes. Então, eu consegui mandar um quadro para ele, foi escolha dele, do Demolidor, foi uma ótima escolha, ficou excelente o quadro, muitas camadas. Depois a gente fez, ele encomendou comigo uma capa da Lady Death para o Ivan Reis. Eu nem acreditei, quando ele falou Ivan Reis, eu falei, nós estamos falando do mesmo Ivan Reis? É o ilustrador das garrafas e tal, essas garrafas que eu tenho aqui no cenário. Eu falei, é isso que você está falando para mim? Né? Ilustrador da DC, é isso mesmo? Ele falou, eu quero dar de presente de aniversário para ele, a capa é dele e tal. Mandei, o Ivan Reis me agradeceu, foi também uma coisa inacreditável para a gente. Depois, teve um momento que o Ivan, ele falou para mim, olha, quem quer falar com você é a Carol, esposa do Angeli, o cartunista. E aí conversei com a Carol, putz, a Carol, não tem o que falar, 100% essa turma. E a Carol me proporcionou uma parceria muito legal, o filme do Bob Cuspe, que é, acho que talvez o personagem mais icônico do Angeli, está nesse stop motion premiado na Europa, e ela falou, cara, a gente tem uma série de itens, de esculturas e tudo mais, e queria que a Shadowbox fizesse parte disso, tivesse um quadro do Bob Cuspe. E a gente fez, mandou para o Angeli, e para mim o que mais valeu, no fim das contas, de novo, foi a Carol mandando para mim os feedbacks do Angeli, dizendo, pô, esse cara aí sabe o que está fazendo, ele manja, porque olha o resultado e tal. Eu falei, pô, escutar isso aí do Angeli, você está brincando, né? Foi um dos caras que me inspirou a seguir a carreira que eu tenho. Depois disso, nós tivemos também o que aí? Aí o Ivan publicou que ele recebeu um pôster do Maurício de Souza, né? Que foi o pôster oficial da CCXP de 2020, que era de 50 anos da Turma da Mônica, e ele recebeu um pôster autografado do Maurício de Souza, uma dedicatória para ele. Bacana. E eu tinha tentado, eu vi muito potencial nesse pôster, e eu tinha tentado entrar muito em contato com o Maurício, mas é um cara muito assediado, né? Então, eu torrei a paciência da mídia social dele, mas não necessariamente quer dizer que ele recebeu, ou que viu. E aí, o que aconteceu? Quando o Ivan publicou, né, o pôster que ele recebeu, eu acompanhava o Ivan muito de perto, eu recebi, assim, 16 segundos depois que o Instagram publicou. E eu fui o primeiro a comentar. Aí eu falei assim, quem me dera poder fazer essa caixa para entregar para o Maurício, porque faz tempo que eu estou tentando isso. E aí ele me chamou no particular e falou assim, não, por isso, eu te mando os arquivos em alta,
porque fui eu que organizei aqui junto com o Sidney Guzmán e o Maurício. Uhum. Eu te mando os arquivos em alta, você produz e eu entrego em mãos para o Maurício. Falei, vamos fazer melhor que isso. Eu vou te dar um pôster, além disso, e você tenta ver se o Maurício pode bater uma foto com a caixa e se ele pode fazer uma dedicatória para mim nesse pôster. Eu vou enquadrar ele aqui, vai ficar num lugar especial. E esse quadro foi feito, ficou, parecia até que estava encantado, né? Mas foi feito, ficou com o Ivan assim durante acho que um mês, porque atrasou a entrevista devido à pandemia e tudo mais. Quando o Ivan foi falar com o Maurício, no mesmo dia ele falou, vai ser dia 17 de manhã. No dia 17, na hora do almoço, ele gosta de suspense também, né? Parece eu. Ele me mandou só a foto do Maurício segurando a caixa e da dedicatória. Rapaz, eu acho que eu chorei umas 3 vezes aqui em casa essa tarde, de tanto que eu não acreditava o que eu tinha alcançado, né? Para mim era um negócio assim, como eu falei para você, eu não tinha vendido nenhuma caixa. Essa caixa da CXP eu não poderia nem comercializar, porque eu não tenho direitos autorais dela. Mas não tem problema, o fato de ter chegado lá, sabe, depois de tanto esforço, é um negócio assim indescritível. É uma coisa assim, é um sentimento que é muito autêntico, né? Eu acho que é essa palavra. As outras pessoas podem falar, pô, mas a minha arte é isso, é aquilo, a tua arte não concordo, não enxergo dessa maneira, mas ninguém vai te tirar aquilo que você conquistou, né? É autêntico meu. Eu não imaginava chegar lá, cheguei na mão dele, pô, para mim, daqui por diante é tudo lucro, né? É maravilhoso isso. Cara, é muito bacana esse teu depoimento, porque mostra o quanto o esforço, a dedicação, você de fato ter um objetivo bem claro, o que você quer, o que você imagina com ele, é importante, extremamente importante, e o fato de você ter se dedicado, ter feito com tanto carinho, ter sido reconhecido por inúmeros outros artistas e que o ajudaram a chegar até Maurício de Souza. Mas agora o caminho inverso, Márcia, porque é muito bacana esse tipo de depoimento seu e valoriza o que você produz. Mas e o carinho dos fãs? Você já teve satisfação e o privilégio de receber depoimentos como esse que você acabou de compartilhar aqui conosco através dos teus fãs, com as artes que você produz com a Shadowbox? Conta para nós. Ed, conforme eu falei para você, para mim, o cara que recebe uma Shadowbox, na verdade, assim, o fato de ser o Maurício de Souza é muito legal, né? Mas, assim, eu não quero parecer hipócrita. É lógico que eu fico muito contente que um cara desse ache bonito a minha arte, receba. Mas, assim, para mim, se é o Maurício de Souza ou se é o João da Silva, meio que é indiferente desde que eu mexa com a nostalgia daquela pessoa. É isso que todo artista deseja, né? Quem é artista de alma, de fato, o que você quer é mexer de alguma maneira, abalar de alguma maneira a vida daquela pessoa. Então, sei lá, você me fala que o meu negócio é Homem-Aranha. Eu sou fã do Homem-Aranha, é o meu predileto, não sei o que lá. Então, a gente vai fazer uma caixa que seja do Homem-Aranha, para que você, a hora que pegue nas mãos, você fala assim, eu nunca vi nada parecido. Esse é o sentimento. É isso que eu quero causar nas pessoas. Eu nunca vi nada parecido. Coisa de alguns anos antes da pandemia ali, Uhum. quer dizer, alguns anos, vírgula, imediatamente antes da pandemia ali, eu fui na casa de um amigo que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e ele trouxe um PlayStation desses novos. Eu não entendo muito, eu sou gamer, mas Uhum. assim, gamer aposentado, sou gamer de Super Nintendo, Atari, essas coisas. E aí, o que acontece? Ele trouxe, ele sabe que eu sou muito fã do Batman, entre outros, né? E ele trouxe um demo de um Batman de realidade virtual. E ele sabe que eu já consumi Batman de tudo que é jeito, né? Ó. Mas ele falou, não, eu quero que você veja isso aqui. Eu comprei por tua causa. E aí eu coloquei o óculos tal e é sério, assim, coisa de 15 minutos é muito esquisito, né? Eu falei, cara, eu já vi a Batcaverna,
ilustrada por muitos artistas, eu já vi em animação, eu já vi em filme, eu já escutei a respeito, eu já li livros, eu já imaginei, mas eu nunca passei por isso. Essa experiência é única, de olhar em volta, assim, e estar dentro da gruta ali. Então, é exatamente isso que eu quero causar nas pessoas. Elas olharem para aquela caixa e falam assim, puta, isso aqui é único, né? Isso aqui foi feito para mim, é maravilhoso, é um negócio especial. E isso aí, para mim, tanto é verdade que essa semana, por sinal, é homônimo do famoso, mas não é famoso não, o Paulo Coelho, lá de Curitiba. Ele encomendou comigo uma caixa era do Batman, por sinal. Aquela da arte da Nicola Scott, que tem vários Batmans para comemorar, Sim, acho que de Batman, não me lembro, ela fez sim. da Mulher Maravilha, do Super-Homem, do Uhum. Asa Noturna, né? E aí ele encomendou comigo e teve uma série de percalços. Aconteceu uma série. Ele foi um azarado, eu falei para ele. Ele teve uma série de problemas na caixa dele e eu precisei refazer parte, precisei mexer e não sei o quê. E ele teve a maior paciência, porque eu fui informando ele, super preocupado de que ele ficasse triste com a experiência, né, que é o que eu tento promover. Ele recebeu a caixa dele, ele mandou para mim um áudio. Eu falei para ele, Paulo, eu escutei muita coisa nesses 2 anos, eu nunca recebi esse elogio. Ele mandou assim para mim, recebi e foi magnífica a experiência. Que legal, cara. Então, eu acho que isso resume bem isso que você me perguntou. É um sentimento assim de que a cada cliente novo eu acabo escutando coisas muitas vezes novas e eu escuto não só a respeito da caixa. Eu até deixei aqui separado porque eu não sabia para onde o nosso papo ia, como é que a gente ia fluir. Por exemplo, eu tenho embalagem pensada direitinho para ficar do tamanho certo, certinho. Eu tenho lacre de segurança impresso para poder colocar, eu tenho adesivo para poder ir atrás da caixa, toda lacradinha, o acabamento é fosco, então o adesivo tem que ser fosco, o projeto é todo pensado para ser único. Então a pessoa tem que abrir a caixa e ela não pode, um quadro, beleza, vou pendurar na parede. Não é isso. Ela tem que Ter uma experiência. exatamente. Eu disse para você a experiência que eu tive com o Batman de realidade virtual. Eu vou te dizer uma outra situação que também me inspira muito. Quando a gente era mais moleque, a gente não tinha grana. E uma vez a gente foi para o Paraguai, chegou lá, a gente juntou grana por muito tempo. Não sabia nem o que ia fazer com essa grana. Eu e meu irmão, a gente juntou alguns aniversários, alguns natais, foi garimpando de tio, de tia, de pai, de mãe. E aí, a gente foi para o Paraguai. Chegou lá, dava para comprar um Super Nintendo. E isso era, por si só, inacreditável. Né? Era uma coisa assim, era uma coisa única para mim. Eu devia ter, acho que uns 13 anos, por ali. E eu me lembro, olha que coisa esquisita, é coisa de noia, né? Eu me lembro da gente entrar no ônibus e eu não estava preocupado com as outras compras. Eu abri a caixa do Super Nintendo e eu cheirava o isopor e a caixa e o eletrônico e aquele, de novo a história do cheiro, né? Falei da roupinha do Batman lá. Pois é. Aí, era o todo, sabe? Era o papelão, era o manual de instruções do Mario World, era a cor, a textura do videogame, o cheiro, era a experiência completa. E é isso que eu tento proporcionar para as pessoas, né? A minha visão de como é que eu enxergo um quadro, uma decoração pop em camadas, e ao mesmo tempo chegou e aí abre, respira aquilo tudo, vamos dar uma olhada o que tem aqui, é algo especial. É nesse sentido. Cara, é muito engraçado isso que você está trazendo à tona, porque todos nós, cara, você que está aí nos assistindo, você que está nos ouvindo, eu sei, vocês não vão admitir publicamente, mas lá no fundo você gosta de ter aquela experiência, abrir o produto novo, vai lá, sente o aroma do produto, seja um livro, seja um Blu-ray, seja um aparelho eletrônico, você gosta de sentir o cheiro, de usar do seu olfato para ele lhe trazer uma sensação do que é o novo, porque com o tempo aquilo vai se perder.
E é como você falou, cara, é algo indescritível. Às vezes são momentos que a gente só tem uma vez na vida por ser a novidade, então precisa ser experimentado. Se você ainda não fez, pega aquele produto novo, experimenta. É que nem sair do banho. Saiu do banho, passou o shampoo, curtiu as meninas aí que passam aquela colônia hidratante na pele, fica toda cheirosinha pro amor, seja hétero, homem, enfim, o que seja. Mas é uma experiência muito necessária para nós seres humanos. Para nós seres humanos. E Márcia, de novo, eu te parabenizo porque tudo isso que você relatou aqui, cara, é extremamente impressionante e importante para as pessoas entenderem a história da jornada do artista e do empreendedor brasileiro. Elas muitas das vezes valorizam a fotinho na rede social. Ah, é bacana, a gente deixa curtida, o like e tal, comenta. Mas quem puder, nós aqui do Pop Fun fazemos o apelo. Vai lá, procura o perfil da Shadowbox, a gente está deixando aqui na descrição do vídeo ou na descrição do podcast o perfil da Shadowbox. Conheçam, porque em off estavam conversando com massa. Ano que vem o Pop Fan já está virando sócio para um ano inteiro. Só depende da bandeira da operadora de cartão, porque é algo extremamente necessário e recomendável para quem é fã. Dito isso, meu amigo, aí vem uma pergunta capciosa para você. Se alguém vier a te presentear com uma Shadowbox, que seja de qualquer artista, então vou te fazer a pergunta: qual ilustração ou ilustrações você gostaria que compusessem este presente e qual artista ou artistas você gostaria que te dessem essa honra de te cunhar este presente? Cara, que pergunta, vamos lá. Tem um camarada que eu converso muito, amigo, né? Falar camarada, não sou russo, né? Nada contra, mas não sou. Tem um amigão aí que se tornou um amigo com o tempo, que é o Danilo, do Super Geobox. Ele faz um trabalho para o público. O projeto dele, eu acho que ou empata com o tempo que eu também faço, ou é mais novo, mas o fato de dele ir a público, ele foi a público antes, né? E, e aí ele, assim, ele não usa LED conforme eu uso. Existem diferenças de técnica, da maneira como a pessoa compõe e tudo mais. O Danilo faz tempo que eu estou cantando ele para ver se a gente troca quadros aí, porque eu gosto demais do trabalho dele. Tem alguns outros, claro, mas o Danilo é uma pessoa que eu gosto demais do trabalho dele. Eu digo que, basicamente, o que mais me chama a atenção é, a, é o acabamento fosco, tá? Entre outras coisas, porque quando a gente está fazendo uma live como essa aqui, você está conseguindo ver o que eu estou apresentando. Quando o acabamento é brilhante, muitas vezes algumas informações se perdem, não é legal, na minha opinião, tá? Uhum. Não quero desmerecer o trabalho de ninguém, pelo Sim, amor de sim. Deus. Mas eu sei que tem artista que coloca laminação brilhante, laminação holográfica, e fica bonito também. O Carlos, da Megabox Dioramas, ele faz o Elton, da... Ai, Elton, me perdoe. RGB, Retrobox, eu nunca lembro o nome dele, é um nome difícil que o Uhum. Elton inventou, mas procura por Retrobox, Craft, qualquer coisa assim. A Tá? É gente o deixa aqui na Elton. descrição também, não tem problema. Isso. Todos esses aí eu posso mandar para o Ed, ele pôr na descrição. A gente costuma um falar do outro não como concorrente, porque tem muita gente hoje, tem muita gente que faz isso, Uhum. mas infelizmente não tem gente ainda que faz de maneira profissional como a gente. Tem gente que faz de maneira amadora, e enquanto está fazendo amador para si próprio, faz todo sentido, mas o problema é quando começa a fazer amador para vender, né? Aí deixa o mercado meio biruta, né? Mas, enfim, tem público para todo mundo, tá? Se eu tivesse que escolher, eu diria que para ter aqui, pelo acabamento da moldura, pelo acabamento fosco das artes, eu diria que seria a arte do Danilo, sim.
Mas a vida é tão corrida, Ed, que no fim das contas, a gente faz um monte de parcerias e as parcerias vão entrando na agenda. Eu tenho um Pois monte é. de coisa para mostrar e que não dá tempo, porque tem que conciliar com outras atividades do dia a dia, né? Então é muito complicado. Até por isso que eu aproveito para fazer um jabá aqui. Então, a gente acabou de fazer, como o Ed falou aí, o Catarse Assinaturas, né? E lá a gente tem o grupo secreto. E no grupo secreto a gente vai falar em primeira mão ou até com exclusividade de algumas coisas que a gente faz aqui no back office. Então, vou mostrar a parte do processo, vou mostrar. Eu tenho um item novo aqui, um colecionável novo, que está quase em fase de acabamento, está no último protótipo já, se Deus quiser, para lançar, eu acho que o ano que vem, e que eu acho que vai ter uma ótima aceitação pelo mercado, vi de preço, vi de qualidade, vi de utilidade. E tem outros produtos também, eu tenho uma moldura aqui, nem mostro para vocês, ainda está crua, mas é uma moldura que tem mais de 1 metro de largura. Então, é uma novidade, é uma coisa diferente, vai dar um trabalho do caramba, mas vai sair logo também, espero. Então, é claro que o preço, lógico que vai de acordo com o tempo que eu fico em cima da caixa, né? Então, é lógico que não vai ser equivalente ao preço que a gente cobra numa caixa como essa. Mas, conforme eu digo para os clientes, tá? Que acabam virando, muitos deles acabam virando amigos, né? O preço, no fim das contas, acaba sendo, não digo irrisório, mas é quase que simbólico, visto o tempo que eu fico em cima da caixa. Quando a pessoa contrata, quase sempre, a pessoa contrata, a gente faz, ela olha foto, ela olha vídeo que eu vou fazendo, vou mandando, ela acha bonito, ela acha bacana, ela manda para mim, uau, que legal, não sei o que, não vejo a hora, estou numa hype danada aqui. A hora que ela recebe na casa dela, ela fala, não é possível, não é possível que você cobra o que você cobra, não é possível essa qualidade, não é possível um item como esse, cara, isso não existe. Eu tive uma ocasião de um cara no Japão, um brasileiro, né? No Japão, que falou para mim: eu estou morando há alguns anos no Japão. Japonês, como a gente bem sabe, vide essas lojas Daiso, Miniso, eles inventam Exato. coisas que a gente não sabe que precisava, né? Você entra lá na loja, você fica maluco. Você fala, pô, vou levar isso aqui. Nem sabia que eu precisava disso. Ele falou, cara, eu já rodei muito aqui no Japão como turista. Eu nunca vi nada igual aqui. Eu vejo papercraft, mas igual você faz com LED, desse jeito, nesse acabamento, com essa qualidade, nesse preço, não tem. Lugar nenhum. Já recebi esse comentário da França, já recebi esse comentário do Japão, já recebi esse comentário do Texas. Inclusive, foi um cliente que, no fim, levou um quadro do Wolverine, do Vicente Valentini, meu querido Vicente, virou um amigão. Quadro impressionante do Vicente. Eu fico assim divididíssimo de fazer mais unidades dele, porque é um quadro que dá um trabalho, rapaz, que, pelo amor de Deus, fica lindo, mas é uma trabalheira inacreditável. Então, assim, seria o Danilo, sim, eu acho. Mas é até difícil escolher. Tem muitos outros aí. O Elton é muito preciosista com detalhes, né? Ele faz uns detalhes assim, ele coloca camadas assim, 1000 camadas num quadro. Você fala, não estou acreditando. Recortando cabelinho por cabelinho. O Carlos, ele faz umas coisas assim, é esquisito, mas é o jeito de pensar da pessoa, né? Ele coloca, cada artista coloca um pouco de si no quadro. E o Carlos, ele coloca ali, como é que eu posso dizer? É um jeito diferente de colocar. Tem a beleza dele. Massa, é muito bacana você comentar a respeito desta colaboração, de citar outros artistas até como teus parceiros, teus amigos, e recomendar os trabalhos. Ou seja, você demonstra confiança no próprio produto que você cria e comercializa, assim como também o de outros amigos. Cada um, como você bem mencionou, tem um estilo diferente, há espaço para todo mundo. Então, a pergunta é simples e cabal. Qual conselho você deixa para a comunidade artística que, por vezes,
não sempre, mas por muitas vezes tem um pouco de um seio egoísta na hora de pensar em termos mercadológicos. Deixa esse conselho para quem está conosco, por favor. Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que não competir com outras pessoas, a gente tem que competir com a gente mesmo, né? Então, eu procuro colocar para mim o seguinte: hoje eu tenho que estar 1% melhor, não é original meu, mas hoje eu tenho que estar 1% melhor do que eu estive ontem, né? Eu procuro estar um pouco melhor do que eu já estive no passado. É isso. E confiar no teu trabalho, sempre estudar muito, testar muito. Eu escuto de algumas pessoas, infelizmente ainda escuto assim, mas isso aí dá muito determinada coisa, né? Determinada parte do teu processo, seja ele qual for. Mas fazer isso aí dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E é por isso que dá esse resultado que dá. Um dos pontos é a moldura, por exemplo, né? Lá atrás eu escutei de algumas pessoas, mas é porque ele compra a moldura pronta. E aí eu fui conversar, falei, em que sentido? Você deprecia, isso você acha que deprecia de alguma maneira, né, o resultado final? E também é fácil, eu pinto as minhas. Eu falei, não, mas eu também pinto as minhas. Não, você não compra pronta? Não. Mas como é que você consegue pintar e ficar com esse resultado? Porque já pintei, rapaz, teve moldura, sem sacanagem. A minha esposa que acompanhou de perto, teve moldura que eu repintei 20 vezes lá no início, né? Até chegar no resultado, encher de bolha. Eu não sabia o que estava acontecendo e testava de novo, e lixa de novo, e mais tinta, e tenta outra vez, e abandona essa, vai para outra, e até ficar satisfeito. Testei vários tipos de tinta, testei spray, testei muita coisa. Então, assim, se você quer evoluir, ainda mais com algo que é inovador, a Shadowbox, ela é algo diferente, né? Então, não tem segredo, você tem que explorar o que não existe. Você tem que tentar cruzar coisas que não existem. E para cruzar coisas que não existem, você não pode ter medo, você tem que testar. Testa. Na pior das hipóteses que vai acontecer, você olhar e falar assim, nossa, isso ficou ruim, hein? Bom, já sei por onde não ir. Ok. E aí você sabe por onde ir. O fato da gente ter uma comunidade não oficial, pelo menos não por enquanto, né? Não sei como é que a gente chama isso, de shadowboxers, não sei, de pessoas que fazem quadros desse tipo, faz com que a gente cresça mais rápido no fim das contas, porque é tão absurdo, seria tão absurdo a gente brigar entre si, como a gente falar assim, imagina que Leonardo da Vinci criticasse o trabalho de Michelangelo e não tem nada a ver, um tem que apoiar o outro, não faz sentido. Cada um na sua ali, um está pintando o teto da Capela Sistina, o outro está fazendo um quadro aqui, os dois fazem pinturas, ok, seriam, entre aspas, concorrentes, mas não são, eles são do mesmo segmento, eles têm que se apoiar, eles têm que mostrar para o resto do mundo que a arte é importante. Então, eu acho o seguinte, quando alguém vem falar para mim mal de um outro artista, eu entro, olho, às vezes a pessoa está aberta a escutar um conselho, alguma coisa, eu falo, cara, não faz isso, reforça o papel, pinta a lateral, conselhos que eu mesmo já recebi em algum momento, né? E outros que eu forneci, sabe? Foram muita troca, né? E a troca só contribui, né? Então, o Danilo, ele manda muita gente para mim, ele fala assim, cara, eu tô com a agenda cheia, ou então, você quer com LED? Peraí, já sei quem é o cara certo para você. Você não quer esse acabamento? Você quer brilhante? Peraí, que eu já sei quem eu manda. Manda lá pro Carlos, pro Elton. Então, você sabe exatamente quem acionar, né? Puta, eu quero uma coisa que seja todas as camadas, nem que leve o ano inteiro e custe uma fortuna. É o Elton. O Elton exporta para o mundo inteiro, manda bem demais nisso, você já sabe qual é a técnica. Então, seria o equivalente a gente falar assim, o Massaferri, ele esculpe com a colher, o Danilo com a goiva, o outro com o formão. São esculturas, mas são feitas sei lá, um é feito em pedra-sabão, o outro em madeira, o outro em outro material. Técnicas. Assim, não tem por que eu não apoiar essas pessoas e vice-versa. Então, assim, é isso. Técnicas diferentes para chegar ao mesmo resultado, mas cada uma com uma assinatura de um artista. Então é muito bacana você poder mencionar isso. Mas a gente está na reta final.
desse nosso papo. Então, aqui no Pop Fun, nós temos o costume de fazermos perguntas curtas de respostas rápidas. O nosso bate-pronto, chamado ping-pong, carinhosamente pela nossa produção. Então, eu vou te fazer uma pergunta simples, você me responda com a primeira coisa que te vier à mente, da forma mais honesta o possível. Então, vamos lá, vamos começar essa nossa rodada. O herói Vamos lá. favorito do Massa, e se ele pudesse, ele faria shadowboxes dedicados a ele ou ela todos os dias. Acho que Batman. Beleza? Perfeito. Um vilão que merece uma shadowbox como um imponente outdoor, um board, por que não na Times Square? Seria? Magneto. Boa, gostei, excelentes respostas. O mundo da ficção, se você pudesse viver, qual seria e por quê? Cara, eu gostaria de ver no mundo da DC. Nem te falo quem eu prefiro lá, em termos de. Boa, Me identifico demais. boa. Para quem está nos ouvindo e não conseguiu ver a resposta, eu vou deixar só uma dica. O Márcio está citando uma coisa rápida, passageira, por assim dizer. Quem pescar, pescou. Massa, É isso aí. vamos lá então agora para uma pergunta que é capaz de causar estrondos do universo da cultura pop. Star Wars ou Star Trek e por quê? Rapaz, que pergunta assustadora. O pessoal vai jogar pedra, mas eu não sou fã de nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Normalmente, ficção espacial não me chama atenção. Eu sou altamente medieval. Excelente, perfeito. Então, vamos lá que eu vou te jogar na frigideira. Esse é o momento na frigideira para não ficar sem Vamos. resposta. Bacana, porque a cultura pop, como você falou, é formada para todos. Aí uma pergunta, já que você curte cultura pop e a ambientação medieval, onde e por que a Netflix errou na adaptação de Cursed? Tinha tudo para ser um sucesso de primeira, a lenda, a pregressa da espada do rei Arthur e de todos os seus compatriotas ali daquele universo fantástico. Onde e por que eles erraram, na tua opinião? Cara, eu vou ter que te deixar na mão de novo. Não assisti e não foi porque eu não quis. Eu cheguei a começar lá atrás, mas a falta de tempo esse ano foi terrível para eu acompanhar qualquer coisa, infelizmente. Então a gente vai combinar um negócio aqui com a audiência como testemunha. Você vai Sim, assistir, vai marcar o Pop Fan nas redes sociais, deixando lá a tua opinião. Gostei, não gostei, tá certo em cancelar ou foi injusto. Então, beleza, feito, assumimos esse compromisso. feito. Última pergunta aí para a gente poder finalizar. A cultura pop é recheada de grandes ensinamentos trazidos aí por personagens que nos cativam até hoje, sejam com as palavras do tio Ben ao Peter Parker, ou até o próprio Mestre Yoda e inúmeros outros que a gente acompanha a cada nova geração. Qual frase da cultura pop mais te marcou e por quê? Cara, tem uma frase que eu me lembro muito, com muita frequência dela, mas eu não sei se eu vou me lembrar com as palavras corretas, que é quando o Gandalf e o Frodo estão na caverna vendo o Gollum persegui-los, e o Frodo estabelece que talvez eles devessem matá-lo para facilitar a vida deles, e o Gandalf fala alguma coisa do tipo: se você não pode dar a vida a uma criatura, você não tem o direito de tirar a vida dessa criatura. E isso me marcou demais. Perfeitamente, é uma analogia extremamente importante. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, faça essa reflexão também, que é merecida e justa. E para a gente finalizar, uma última pergunta, que eu acho que eu nem fiz essa pergunta em nenhum dos bate-papos anteriores, vou tacá-la aqui de primeira para ti. Alguém que te inspira na vida real e alguém que te inspira também, por que não, na ficção, e que você gostaria de convidar para um café, um bate-papo também
por horas a fio, se pudesse, quem seriam e por quê? Cara, nesse momento, eu acho que eu convidaria os dois principais ali do Jovem Nerd, o Azaghal, Jovem Alexandre Nerd. e o Dave, Uhum. exatamente. Não pelo que eles atingiram, mas eu acho que a maneira como eles conduziram para chegar até ali como empresários, eu gostaria, e ainda tenho isso em mente, tá? Se alguém estiver ouvindo e quiser ajudar, é sempre bem-vindo. Por que Eu não? gostaria muito de escutar a opinião deles, pegando uma caixa na mão, entregar para que eles possam olhar e falar assim: olha, não gostei ou adorei, e fazer as considerações deles. Eu acho que na vida real hoje são duas pessoas que eu admiro dentro da cultura pop e que atingiram um resultado muito expressivo. Na área da ficção, cara, talvez, não sei, talvez o Homem de Ferro, que é um cara que Olha, com nada ali dentro de uma oficina com sucata, começou fazendo uma coisa surpreendente e de repente todo mundo olhou como se fosse uma coisa assim impensável, né? Eu acho que a alma da Shadowbox é um pouco assim, né? É pegar um monte de cacareco, juntar e virar algo surpreendente. perfeito. Valmir Massafera, eu queria te agradecer muito, muito, mas muito mesmo, meu amigo, por esse bate-papo esclarecedor, enriquecedor e, por que não, mais motivador para que quem esteja, repito, nos assistindo ou nos ouvindo, que possa conhecer os seus trabalhos pela Shadowbox. Afinal de contas, com um séquito de artistas que viraram fãs, conheceram e reconheceram a importância do seu trabalho, significa dar um peso muito maior ao que você faz e traz com muito carinho, muito capricho, profissionalismo e paixão também a todos que te acompanham e que te apoiam. Então, antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos que estão conosco. Afinal de contas, 2021 está por findar, 2021 está vindo, 2022, perdão, está vindo por aí com outros novos caminhos também a se desenharem. Então, nesse momento, sem mais delongas, o microfone do Pop Fan Entrevista é todo seu. Bom, antes de mais nada, eu agradeço o espaço aí, agradeço o interesse seu em conhecer um pouco mais Uma a honra. Shadowbox, né? E assim, se eu tiver que dar um conselho, para os que estão pensando em trilhar esse caminho de fazer quadros, o pessoal chama de quadro em 3D, eu não gosto muito, mas Uhum. enfim, né? Esses quadros com uma certa tridimensionalidade aí, procurar se capacitar, né, dentro da possibilidade, conversar com profissionais que entendem que tipo de papel eu devo usar, o porquê de usar, que tipo de moldura, que tipo de vidro, que tipo de LED, que tipo de bateria, embalagem, tudo que norteia o negócio. Pensa bem, treina muito. Quando você estiver muito cansado, pensa que você tem que treinar mais, como qualquer coisa na vida, não é só quadra, qualquer coisa é assim, tá? Então, se você for apaixonado por isso, não desiste, continua tentando. Se você é fã, né, ou virou fã, gosta, vem bater um papo comigo, porque a dificuldade do Ed aqui acho que é fazer eu parar de falar. Eu gosto de falar demais e acabo atropelando muito, então vem trocar uma ideia, eu adoro bater papo, posso estar ocupado, mas eu dou atenção para todo mundo, porque sou filho de mineiro, né? Se tiver um cafezinho e um queijo, aí você perde o dia inteiro aqui. Perfeito, excelente, meu amigo, de forma alguma. Saiba que em 2022 você vai voltar. Aguarde e confira. Você vai voltar para mais uma segunda rodada. Vamos Então, lá. na companhia de todos vocês, eu, Edgar Borges, agradeço demais a presença de Valmir Massafera, da Shadowbox Art. Os endereços estão na descrição do vídeo ou do podcast. Com o coração cheio de felicidade, na companhia desse ilustre amigo, eu me despeço. A gente se vê em breve. Aquele abraço. Fui! Valeu, Ed. Abraço, gente.